buenas noches, muy buenas noches a todos, a todas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Buenas noites para o pessoal que assiste aula pelo canal do YouTube. Tem um pessoal que assiste aula pelo canal do YouTube, do canal Educação. Pessoal de Colônia do Gurgueia, Gerumênia, Miguel Leão, Queimada Nova e Santo Antônio de Lisboa, né? Muito buenas noites. E aos colegas professores, às colegas professoras que estão aí com vocês, acompanhando vocês, para quem está nas cidades, nos municípios, assistindo aula pelo IPTV. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Pessoal, nas últimas aulas, a gente vem trabalhando falsa cognata, vocês devem lembrar. Até anunciei para vocês, a gente vai passar o mês de agosto aqui se divertindo com falsa cognata. Eu digo se divertindo porque às vezes é engraçado, né? As confusões que podem causar, né, nessa diferença de palavra. E a gente está trabalhando aquelas palavras de uso comum, de uso mais frequente. Se estima, aí eu não sei dizer para você muito bem quem foi que contou, mas que existam aproximadamente 2.000 falsas cognatas entre espanhol e português. 2.000. Eu até imagino que pode ser mais, mas foi o que se conseguiu catalogar num dicionário. E, obviamente, que ninguém vai decorar, aprender essas 2.000 palavras. Mas tem coisas que fazem parte do cotidiano, do dia a dia, palavras comuns, né? Como é o caso, sei lá, de embaraçada, que quer dizer grávida. Embaraço, gravidez, então embaraço, embaraçada. Né? São palavras do cotidiano, né? Que aí quando a gente vê, né, o significado, com perdão do trocadilho, causa embaraço, né? Ou pode causar embaraço, tá? Então, a gente vai agora interpretar texto e em cada texto tem pelo menos uma falsa cognata. Pelo menos uma falsa cognata. Eu vou ler o texto todo em espanhol, tá? Todinho em espanhol. E aí, na sequência, faço tradução para o português. Se você identificar a falsa cognata, assim, de cara, você pode dizer, você pode falar ou no chat do YouTube ou no chat do IPTV, tem um pessoal que participa das aulas pelo IPTV, isso é legal, isso é bacana. E nessa interpretação de texto que a gente vai fazer agora, tem um negócio diferente. A gente vai julgar se os itens são verdadeiros ou falsos. Não é uma questão que vai ter só uma verdadeira ou só uma falsa, não segue essa sequência, tá? A gente vai julgar se é verdadeiro ou falso o que se está falando sobre o texto. E aí o cuidado que a gente vai ter é para não cair na pegadinha da falsa cognata, porque o texto está em espanhol, mas as alternativas para você dizer se é verdadeiro ou falso, elas vão estar em português. Beleza? Vamos lá então? Pronto. Aí, ó, acompanhe comigo. O que é que eu digo aqui? Marca V para verdadeiro e F para falso em las opciones sobre cada uno de los siguientes fragmentos. Mais uma vez, eu vou colocar aqui, vou destacar com o meu marca-texto, ó. Cadê marca-texto? Funcione. Tá aqui, vai funcionar. Tá? Você vai dizer se é verdadeiro ou falso os fragmentos. Então, aqui é o que eu estava falando, ó. No que se fala sobre o texto, você vai julgar se é verdadeiro ou falso, tá? Então, aqui não é letra A, letra B, letra C, não. É uma sequência de se é verdadeiro ou se é falso, tá? Vamos lá para a leitura do texto. O texto é essas duas linhas que você está vendo aí. Os próximos textos, né, a gente vai seguir o mesmo modelo.
Primeiro faço a leitura em espanhol, na sequência traduzo. Cada vez más mujeres dejan a esposos e hijos en casa en busca de vacaciones liberadas de ataduras. Una tendencia de señoras que creen que les llegó la hora del desquite. Viajan por el mundo solo con amigas. Você conseguiu identificar a falsa cognata? Tem uma, tem duas, mas mais forte uma. Conseguiu identificar a falsa cognata? Vamos lá, tradução. Cada vez mais, isso aqui eu posso considerar uma falsa cognata, porque mas, para a gente, em português, quer dizer porém, mas, porém, contudo, né? Mas em espanhol significa mais, né? É um advérbio de quantidade, de intensidade. Então, esse mas aqui é o mesmo mais do português. Ele é acentuado para dizer que ele é advérbio, porque em espanhol também existe essa conjunção, mas. Agora, em espanhol, usa-se muito pero, né, no lugar de mais. Eu queria viajar, mas eu não tinha dinheiro. Então, em espanhol, queria viajar, pero não tinha dinheiro. Mas eles usam mas, professor, também? É raro, mas existe. Pode ser que apareça num texto de literatura, num poema, né? Porque é mais frequente, é mais comum usar assim como advérbio. Então, cada vez mais, voltando para a tradução, cada vez mais mulheres deixam esposos e filhos em casa em busca de vacaciones. Vacaciones são férias. Vacaciones são férias. Liberadas, livres de amarras. Ataduras quer dizer amarras, tá? Dá para considerar ataduras de alguma forma como falsa cognata, porque a gente não usaria em português como amarra, né? Atadura aqui a gente usa no hospital, né? Para um gesso, para um ferimento, né? Chama atadura. Bom, é porque amarrar em espanhol é atar. Então, cada vez mais mulheres deixam esposos e filhos em casa em busca de férias livres de amarras. Dá para considerar ataduras de alguma forma como uma falsa cognata, né? Beleza. Mas não é a minha principal falsa cognata. Não é a minha principal. O texto segue dizendo assim: uma tendência de senhoras que creem, que acreditam que chegou a hora, tá aqui a minha principal falsa cognata, desquite. Desquite é a minha principal falsa cognata, que significa revanche, vingança. Tá? Uma espécie de vingança, de revanche. Né? Uma tendência de senhoras que acreditam que chegou a hora da vingança. Ou seja, desquite aqui não é separação, não é separar, não é acabar o casamento. O texto continua dizendo, viajam por el mundo solo, somente com as amigas. Você conseguiu entender o texto? O que é que ele está dizendo aí? Cada vez mais mulheres deixam esposos e filhos em casa em busca de férias livres de amarras. Uma tendência de senhoras que acreditam que chegou a hora da vingança. Viajam pelo mundo somente com as amigas. Interessante, né? É exatamente isso que você entendeu. O texto foi publicado na Argentina, num jornal chamado La Nación.
E ele está falando de uma tendência, que é o quê? As mulheres viajarem só com as amigas e deixam os esposos cuidando dos filhos. Por isso que diz assim, ó, férias livres de amarras, né? É porque sair de férias carregando criança não deve ser um processo muito fácil, não. Bom, mas enfim, fazia um acordo aí com o marido, né? É isso. Aí você vai julgar cada item aqui se é verdadeiro ou falso. Então, para isso, como o texto está em português, eu vou marcar 1 minuto para vocês tentarem, tá? E aí, se quiserem mandar a resposta, a sequência, tá valendo. Então, vamos marcar 1 minuto. Ok. Vamos lá então, né? Vamos lembrar que a gente está julgando se é verdadeiro ou falso. Então aqui não tem só uma resposta não, tá? Aqui, ó, é diferente. Letra A diz assim, ó, cada vez mais as mulheres casadas saem de férias sozinhas, sem a sua família. O que está se afirmando aqui é verdadeiro. O texto começa falando assim, ó, cada vez mais mulheres deixam esposos e filhos em casa em busca de férias, liberadas de atadura. Fala que é uma tendência. Então, de acordo com o texto, a letra A é verdadeira. B. Os filhos e os esposos representam um fardo para as esposas. Eu fico rindo porque é engraçado como está escrito. Olha, o texto não fala isso dessa forma, né? E nem dá para deduzir, para inferir. Ele não fala. Fala aqui assim, ó, férias livres de amarras, né? Férias livres de amarra, a amarra aí é aquele compromisso de ter que ficar olhando para as crianças, ter que cuidar de criança, às vezes do marido também, né? Enfim. Então, viajando sozinha, fica mais livre, né? Mas não é um fardo, né? O texto não diz isso, o texto não leva para esse lado. Um fardo é um negócio difícil de carregar, é peso, né? Então não vamos exagerar. Aqui é falso, o texto não fala dessa forma. O que decide se é verdadeiro ou se é falso é o texto, tá? C. Os maridos ficam em casa quando elas viajam. Não é? Deixam esposos e filhos em casa em busca de vacaciones, né? Tá aqui, ó. Deixam esposos e hijos em casa em busca de vacaciones. Eita, se o cara não souber cozinhar, aí vai ter que comer na casa da avó, pedir pizza. Mas hoje os homens sabem cozinhar, ou não. Os maridos ficam em casa quando elas viajam, é verdadeiro. D. As mulheres acreditam que já é hora do divórcio. Opa, veio ali de Miguel Leão, a sequência, pessoal de Miguel Leão. Né? Então, a letra D, muito bem, pessoal de Miguel Leão, participando.
As mulheres acreditam que já é hora do divórcio. Olha, elas... Essa é a letra D, né? É falso. Porque a palavra desquite aqui não significa divórcio, não significa separação. As mulheres não querem se separar. O texto não está falando isso, né? O desquite é uma vingancinha. Então, aqui é falso, tá? É falso. Letra E. Viajar sozinhas representa para as esposas uma espécie de vingança. Sim, aí sim, é onde entra a palavra desquite, tá? Olha, o texto tem falsa cognata. As questões estão em português. Então, quando ele fala na letra D, por exemplo, as mulheres acreditam que é hora do divórcio. O texto não diz isso. Quando aparece a palavra desquite, é vingança, não é divórcio. Então é falso. Porque aqui em português está dizendo que as mulheres querem se divorciar. O texto não diz isso, né? Porque desquite é vingança. Agora, viajar sozinha representa para as mulheres uma espécie de vingança? Sim, a vingança é onde entra a palavra desquite. Vingança, revanche. Qual seria a vingança? Ela sair sozinha com as amigas para viajar. Dizer, não, agora você vai ficar tomando de conta, né? Porque por mais que se divida as tarefas, de que os homens, né, atualmente, né, pessoal, os homens estão participando mais, eu tenho que participar, né? Mas a mulher sempre termina, e se for pequeno, se dedicando mais, assim, às vezes, né? Ou quase sempre. Numa viagem. Imagina uma viagem para a praia. Menino pequeno. Corre, senão o mar vai levar. Não é? Pronto, pessoal. Esse foi o primeiro texto. Aí vocês perceberam que tem que tomar cuidado com o que está escrito em português para saber se corresponde com o que está escrito em espanhol, né? É de VOF as questões, não é de uma resposta só. A gente está acostumado a marcar só uma resposta, né? Escolher só uma alternativa. Mas a habilidade que a gente usa é a mesma, de julgar se é verdadeiro ou falso. Quando tem só uma resposta, que geralmente é a verdadeira, é porque as outras são falsas. Aqui a gente está fazendo questão de VOF para treinar essa habilidade, para julgar se o que se está falando sobre o texto ali é verdadeiro ou é falso, porque a gente está treinando agora em texto falsa cognata. Entenderam? Só para ficar claro, né? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, verdadeiro. Letra D, falso. E a letra E, verdadeiro. VF, VF, V. Belezinha? Pois embora para o próximo texto. Olha aí, curtinho o texto. É só uma frase. Vou ler primeiro em espanhol. Y en América Latina nosotros hacemos sobremesas larguísimas. Nessa frase tem duas falsas cognatas. Qual seria? América Latina é América Latina, né? Para ser falsa cognata, tem que ter a mesma palavra em português, com a escrita igual ou parecida. Vou mostrar para vocês. Primeira falsa cognata. Sobremesa. Ai, para você. Ai, sobremesa em espanhol não é sobremesa, não. Não, não é. Acho que até eu já ensinei para vocês como era sobremesa em espanhol semana passada. Vocês lembram? Semana passada eu ensinei para vocês como era sobremesa. Postre. Lembrou? Postre. Não foi? Eu acho que eu ensinei semana passada. Postre. Ou foi na primeira semana? Acho que foi semana passada. Isso aqui é sobremesa em espanhol. Então ali é falsa cognata. Que significa o quê? Significa bate-papo.
que eu também acho que eu falei semana passada, bate-papo. Após as refeições. Todo mundo senta na mesa para almoçar, né? Almoçou? Aí pede um cafezinho, uma sobremesa, um postre. Aí fica ali conversando um pouco mais sobre a vida, né? Trocando ideia. Então, esse hábito de ficar após as refeições, em espanhol, chama-se de sobremesa, tá? Vamos trocar? Deixa eu esperar aqui as meninas trocarem. Ok. Aqui também é questão de VOF, tá? Aqui também você vai julgar se é verdadeiro ou falso. É por isso que tem um parênteses, ó. Parênteses é para poder caber o VOF. E larguíssimas é o superlativo de longo. Longo, longa. São essas as duas falsas cognatas. Sobremesas e larguíssimas. Largo, em espanhol, significa... Essa palavra larguíssima, ela está no superlativo, né? Esse íssimo, íssima, ela, se é um superlativo, escreve assim, ó. Largo, larga. E o que é que significa largo, larga? Longo. Em espanhol, aquela garota de cabelo longo, aquella chica de pelo largo. Pelo largo quer dizer cabelo longo. Pelo é cabelo. Largo significa longo. É uma falsa cognata. Falsa cognata são essas palavras que têm significado diferente nas duas línguas, né? Então, essa frase é assim: na América Latina, nós fazemos, hacemos quer dizer fazemos, é do verbo hacer, que significa fazer. Então, nós fazemos longos bate-papos após as refeições. Na América Latina, nós fazemos longos bate-papos após as refeições. Tá legal? Então, eu vou aqui seguir o roteiro. Vou marcar, o Rafael vai marcar pra gente 1 minuto. E aí eu já volto para conferir, viu, pessoal de Miguel Leão? Vou só marcar o tempinho aqui que é para os outros tentarem, mas vou já conferir a resposta de vocês. Vamos conferir, pessoal de Miguel Leão. Vamos lá, vamos ver. Pessoal de Miguel Leão mandou resposta. O narrador também produz pratos doces. É falso, porque esse texto, essa frase, não está falando de pratos doces. Está falando de bate-papo. B. As sobremesas na América Latina não são pequenas. É falso, porque não se está falando de sobremesa, né? Aí é para enganar, é uma pegadinha. Acho que vocês sacaram agora. Acho que vocês pegaram o espírito da coisa agora. Muito bem, pessoal de Miguel Leão. Falso. As sobremesas na América Latina não são estreitas. Toda vez que falar aqui em português em sobremesa, tá falso.
Falso. Os latino-americanos gostam de conversar. Agora sim. É isso que ele está falando. Que nós fazemos longos bate-papos após as refeições, né? Aqui no Brasil nem tanto, né? A não ser quando é final de semana, a gente está assim em família, né? Quem ainda consegue ficar todo mundo na mesma mesa, comendo, eu acho legal, é um hábito bom, deviam preservar. Então aqui é verdadeiro, né? Para os nossos vizinhos aqui é mais comum, viu? O pessoal sair assim para comer fora, ou mesmo em casa, senta à mesa, né? Na mesa não, senta à mesa, não é assim? Enfim. Letra E. O bate-papo dos latino-americanos após as refeições. Os latino-americanos somos nós também. A gente é latino. O Brasil é um país latino. Nós somos latinos. O bate-papo dos latinos-americanos após as refeições é valorizado. Verdadeiro, porque é disso que o texto está falando, tá? Verdadeiro, porque é disso que o texto está falando. Português é uma língua latina, espanhol é uma língua latina, nós somos latinos. Portanto, tá bom? Belezinha? Vou para frente. Só para lembrar, a falsa cognata sobremesa significa bate-papo, porque as pessoas ainda estão à mesa, ainda estão sentadas, não se levantaram ainda, então chama sobremesa. E larguíssima, porque largo em espanhol quer dizer longo, longuíssimas, né? Sobremesa em espanhol, se um dia você estiver num país que fala espanhol, enfim, for pedir uma sobremesa, aí ó, um postre, né? É masculino. Postre é que é sobremesa. E aí você aprendeu que em espanhol largo quer dizer longo, né? Beleza. Deixa eu ver se tem um textinho mais. Estão todos assim. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ali. Dá tempo. Vamos lá. Aqui. Esse texto é maior, tá? Então a gente vai ler em espanhol e aí na sequência eu traduzo para o português. Mitos e prejuízos sobre a donação de órgãos. Eu vou ler um pouquinho mais rápido, mas não se espante porque eu vou traduzir na sequência, tá? Traduzo para vocês, para todo mundo entender e também para as meninas poderem fazer a interpretação em libras, tá? Então a primeira leitura em espanhol, aí se acompanha. Mitos y prejuicios sobre la donación de órganos. El miedo y la desinformación sobre el procedimiento son las principales causas por las que los argentinos no se animan a manifestar su voluntad de donar, aunque la ley considera que son todos presuntos. Aunque en los últimos 5 años se duplicó la cantidad de donantes, aún sobreviven mitos en el imaginario colectivo que atenta contra una decisión que puede salvar la vida de miles de personas a cada año. Estoy aquí, ó. Los principales prejuicios son, generalmente, el miedo a que los órganos sean extraídos antes de constatar que la persona esté muerta y que sean vendidos por una red clandestina que se encarga de colocá-los en el resto del mundo. Você conseguiu entender qual é o tema do texto? Você conseguiu entender que o texto fala sobre doação de órgãos? O texto fala sobre doação de órgãos. Há muito preconceito e desinformação a respeito do assunto, né? O texto fala aqui especificamente da Argentina.
Então, agora eu leio traduzindo para vocês em espanhol. E lembrem, tem uma falsa cognata. Duas falsas cognatas. E aí também vou aproveitar para destacar algumas outras palavras aqui que não são falsas cognatas, mas que são palavras comuns do espanhol. Então, por favor, acompanhe a tradução. Mitos e preconceitos. Essa palavra prejuízos quer dizer preconceitos. Tem um prefixo, pre, e juízo é um julgamento. Um preconceito não é um pré-julgamento. Então, mitos e preconceitos sobre a doação de órgãos. Ponto. Mitos e preconceitos sobre a doação de órgãos. O medo e a desinformação sobre o procedimento são as principais causas pela qual os argentinos não se animam em manifestar sua vontade de doar. Então, por que não se doa? Medo, desinformação sobre o procedimento, né? Aí, ó, destaco essa palavra. Aunque, que quer dizer em espanhol, ainda que, embora, apesar de que, vai pelo contexto. Então, aunque, vou traduzir como embora. Embora a lei considere que são todos supostos, olha aqui outra falsa cognata. Presuntos. Presunto, em espanhol, não tem o mesmo significado que em português. Presunto quer dizer suposto, algo que se supõe, né? Então, ó, embora a lei considere que são todos supostos. A lei considera que são todos supostos o quê? Doadores, né? Então, a lei na Argentina considera que todos os argentinos são supostos, portanto, presuntos, supostos, doadores. Presunto em espanhol, meus queridos, é assim, ó, jamón. Estou escrevendo aqui em cima. Jamón. É como chama presunto. Vocês gostam de presunto? Jamón. Embora, mais uma vez, né, aunque, nos últimos 5 anos, duplicou a quantidade de doadores, ainda, ó, essa palavra aqui eu vou destacar ela, porque ela se repete muito, é do cotidiano, quer dizer ainda. Ainda sobrevivem mitos no imaginário coletivo, que atentam contra uma decisão que pode salvar a vida de milhares de pessoas a cada ano. Os principais preconceitos, está aqui mais uma vez, são, geralmente, o medo de que os órgãos sejam extraídos antes de constatar que a pessoa esteja morta e que sejam vendidos por uma rede clandestina que se encarrega de colocá-los no resto do mundo. É parecido com as histórias aqui do Brasil, né? De achar que a pessoa pode ter um rim roubado, um pulmão roubado. Olha, imagine a quantidade de médico para fazer um procedimento desse, né? Tem que ter medicamento específico, tal, mas enfim, daí esse preconceito. Aqui no Brasil você tem que falar para a família, né? Você tem que manifestar para as pessoas, seus familiares, ó, se Deus o livre acontecer alguma coisa, eu sou doador de órgão, né? Não vou precisar, né? Para ajudar alguém que está precisando aí, tá na fila de transplante. Enfim, no Brasil é assim, né? Você tem que manifestar seus parentes, porque os parentes têm que autorizar. Bom, para a gente fechar aqui as falsas cognatas. As falsas cognatas são presunto, que
quer dizer suposto, e prejuízo, que quer dizer preconceito. Dê a dica do prefixo, ó. Né, o prefixo preconceito, tá? Prejuízo, que aparece mais de uma vez no texto, né? Como o texto é um pouco maior, eu vou marcar aqui 2 minutinhos, Rafael. Tenta de novo, é assim mesmo. Vamos lá, o pessoal de Miguel Leão mandou resposta. Valeu. Muitíssimas graças. Gosto quando vocês participam. É ótimo. Vamos lá. O sistema de captação de órgãos para transplante traz prejuízo ao governo argentino. É falso. Aqui não se fala de prejuízo. Prejuízo é preconceito. E prejuízo é perder uma vida, né? É falso. Muito bem, pessoal. O preconceito influencia na doação de órgãos. É verdadeiro. Muita gente deixa de doar por preconceito, né? Há um preconceito. Qual é o preconceito? É achar que os órgãos podem ser tirados antes da pessoa estar morta realmente, ou de que existe uma rede clandestina que trafica órgãos, sequestra pessoas. Coisa de filme, né? Então aqui é falso. Aliás, perdão, minha gente, é verdadeiro. O preconceito influencia, o preconceito entra nisso aí, né? Em atrapalhar a doação, verdadeiro. Legalmente, todos os presuntos comercializados na Argentina devem estar certificados. Olha, eu creio que sim, né? Não sei. Mas o texto não fala desse tipo de presunto, não. O texto não está falando de presunto. Presunto é a falsa cognata, que significa suposto. A gente tem que julgar se é verdadeiro ou falso conforme as informações do texto. O texto aqui era maior, eu marquei mais tempo, né? Para que vocês pudessem voltar, organizar as ideias. Mas estamos participando e aprendendo. A gente aprende, comemora quando acerta e aprende também quando não acerta, né? D. Muitos argentinos não doam órgão porque têm medo de que sejam retirados sem estar clinicamente mortos, ou seja, ainda vivos. Sim, esse é um dos preconceitos, né? Portanto, é verdadeiro. A pessoa tem medo de ser internada e, de repente, dizer, não, bora
tirar aqui esse fígado. Não é assim, né? Não funciona assim. Isso é preconceito. Muitos argentinos acreditam que os órgãos doados podem ser comercializados. É verdade. Está aqui, né? Tem gente que acha que pode ser comercializado. Isso aqui ainda é uma coisa que o dinheiro não pode comprar, né? Pelo menos aqui no Brasil, na Argentina, tem que entrar numa fila. Meus queridos, a gente vai chegando ao final de mais um encontro, de mais uma aula, tá? Muitíssimas gracias por la atención, por la participación, pessoal de Miguel Leão, muito obrigado pela participação. É massa quando vocês participam, tá? Boa noite para vocês, buenas noites, abraços, nos vemos.